Fevereiro começa da mesma forma que janeiro terminou, com muita chuva. E isso liga um sinal de alerta para novos problemas nas cidades de todo o Brasil. Por isso, vamos com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. Onde é que essas chuvas tendem a ser mais fortes? Marco, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você e boa noite para você que acompanha a gente também, Márcio. Chuvas mais intensas, mais fortes nas regiões sudeste, centro-oeste, norte do país. Você falou, né? Deve causar algum tipo de transtorno, tipo de problema também, mas aí a gente tem um outro lado, porque essas chuvas tendem a ajudar a melhorar níveis de rios, reservatórios, já que vão ser chuvas frequentes nesses próximos dias. Inclusive, nesse fim de semana, você viu, né? Algumas cidades tiveram aí problemas com alagamentos, com enxurradas, deslizamentos, e aí com as chuvas que estão vindo, então essa situação tende a preocupar ainda mais. Vamos dar uma olhada aqui na nossa imagem de satélite, entender o que está acontecendo. Veja muitos pontos coloridos sobre o nosso mapa, indicando aqui muita chuva, nuvens extremamente carregadas. Isso aqui tem muita instabilidade sobre o país. A gente está passando por mais um episódio de zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, que é esse enorme corredor de umidade que a gente vê aqui. Esse aqui acaba sendo um dos principais fenômenos que acabam provocando chuvas durante o verão. Na prática, o que acontece? Os dias ficam mais ou menos assim, ó. A gente tem nuvens extremamente carregadas do norte até o sudeste, dura mais ou menos uns 5 dias, com muita nebulosidade, chuvas frequentes e volumosas por onde esse corredor de umidade passa. Amanhã, então, os temporais devem se concentrar principalmente entre o norte de Santa Catarina até o Tocantins, e essas chuvas podem, inclusive, começar já desde cedo e vão ganhando intensidade ao longo da tarde. Chuvas mais pesadas mesmo estão sendo previstas para essas capitais aqui, ó, Campo Grande, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E aí perceba que, com exceção do Rio de Janeiro, nenhuma delas chega a alcançar os 30 graus, justamente por causa desse dia aí com o céu um pouco mais fechado. E grande parte do país também segue nessa mesma tendência de dia um pouco mais instável. Vejam toda essa área verde aqui no mapa, tempo firme mesmo nas áreas que estão em amarelo, desde o norte do Amazonas até Roraima, essa área aqui, grande parte do Nordeste e também em quase todo o Rio Grande do Sul. A região sul, aliás, entra numa nova onda de calor a partir de amanhã. As temperaturas passam dos 5 graus acima do normal dessa época do ano, nessa área que a gente vê aqui em vermelho no mapa. Márcio, temperaturas nessa região aqui podendo chegar perto dos 40 graus. É, incrível. Agora, incrível também foi a chuva ontem no Rio de Janeiro. Eu estava no Rio, no aeroporto Santos Dumont, parecia um chuveiro ligado em cima do aeroporto. Mas nem durou muito tempo não, foi tipo 20 minutos, 25 minutos de chuva. Depois passou a chuva, porque você olhava para o alto assim, você via os raios cruzando o céu assim. Muita trovoada também. Muito. E aí vários voos foram cancelados, inclusive o meu. Vários voos foram cancelados, inclusive o meu, prejudicando um pouco o transporte ali, mas a gente fica preocupado com essas consequências, como esse deslizamento que aconteceu, por exemplo, no Maracanã. Tudo de uma única vez, Márcio. Esse é o grande problema, né? É muito pesado. Agora, como é que vai ser fevereiro? Como é que vai ser a tendência para esse mês que começa? Márcio, a questão de fevereiro é o seguinte, não vai ser nada muito diferente daquilo que a gente já está acostumado para esse mês. A ideia, pelo menos o que os meteorologistas estão vendo para esse próximo mês, que a gente vai ter calor, a gente vai ter tempo abafado, chuvas se espalhando, nada muito fora do comum do que foi o mês de janeiro também. E por enquanto, os meteorologistas da NOPS, que a gente conversou, né, como eu falei, não estão vendo aí nada de muito diferente. Só que algumas condições da atmosfera vão fazer com que as temperaturas, de uma forma geral, tá, gente, fiquem assim, um pouco acima da média, se a gente contar o mês inteiro. Não vai ser calorão todo mês, vai ser em alguns momentos. Outra questão, o oceano também está com a temperatura muito mais quente. Isso aqui acaba ajudando a intensificar a formação aqui de nuvens carregadas, provocando então chuvas, aquelas pancadas mais frequentes, principalmente no litoral do sul e também do sudeste. De forma geral, essas chuvas elas devem vir aí de forma levemente acima da média em grande parte do país, onde a gente vê aqui em tons de azul. Isso aqui significa que boa parte dessa chuva já cai nessa semana por causa dessas ACAS. E aí, Márcio, na segunda metade do mês é que a gente deve ter chuvas um pouco mais irregulares, diminuindo um pouco mais.
só que a gente vai torcer para que essas chuvas, como a gente sempre fala aqui, né, caiam nos lugares certos. Segunda metade do mês, especialmente carnaval. Carnaval! Que não caia no carnaval. Eu vou trazer essas tendências do carnaval Boa. nesses próximos dias Boa. para que a gente já possa ir se preparando, Márcio, mas temos boas notícias. Foliões do Brasil inteiro. Acompanhe Marco Antônio Mendes. Obrigado, Marco. Boa noite. Até mais, boa noite.